Lira na Câmara dos Deputados, Pacheco no Senado. O que está acontecendo no Congresso Nacional? O que pode acontecer esse ano? Além de algumas outras pautas que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Antes da gente começar com o assunto do vídeo, vamos começar falando de coisa boa. O primeiro ponto é uma grande vitória conseguir as assinaturas aqui na Câmara de São Paulo para abrir a CPI que vai investigar os procedimentos de transexualização em crianças dentro do HC da USP. Agora é instalar a CPI e investigar os médicos, os responsáveis pelo HC da USP e também os pais dessas crianças que submetem esses filhos a verdadeiros experimentos médicos para satisfazer a própria esquizofrenia ideológica. Isso é lamentável. E eu quero lembrar você um outro assunto. Esse ano, aqui a cidade de São Paulo vai finalmente votar o plano diretor. A Comissão de Política Urbana vai exercer um papel importantíssimo na formação do novo plano diretor da cidade. Então fica atento que eu vou atualizando vocês de tudo que for acontecer e é extremamente importante que nós estejamos engajados, porque este plano diretor vai pautar os próximos 10 anos do crescimento de São Paulo. Agora, falando em crescimento, mas também em país, vocês acompanharam o que aconteceu ontem dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se de um lado o Pacheco conseguiu sua vitória, porém de uma maneira um pouco mais disputada ali contra o Marinho, o Girão teve uma postura completamente altruísta, retirou a própria candidatura para unir forças com o Marinho contra o Pacheco, mas a vitória do candidato petista, que era iminente, a gente sabe por quais caminhos, infelizmente aconteceu. Se de um lado isso dá amostras da força de maioria do Lula dentro do Senado Federal, de outro lado, o resultado de toda a pressão exercida mostra que o Lula não vai ter uma grande vida fácil no Senado Federal. Não é o mesmo cenário que ele tinha em 2003, quando assumiu o mandato pela primeira vez com ampla e vasta maioria. Dessa vez existe uma oposição real que mostrou sua força através de Marinho e do Girão e que deve ser ainda mais fortalecida ao longo dos próximos anos, por mais que o petista tente de alguma maneira nas suas investidas, nem sabe, naquele toma lá da cá dentro do Senado, acabar se fortalecendo. É lamentável porque a gente tem um governista à frente do Senado que acaba de alguma maneira engavetando processos, engavetando pedidos de impeachment, barrando investigações, e a gente sabe que o Senado tem um papel investigativo preponderante dentro da República, e quando ele está cooptado pelo Palácio do Planalto, infelizmente não dá para esperar grande coisa. A nossa resistência está dentro dos senadores que marcaram posição como oposição ao PT. Do outro lado, a gente tem uma situação completamente diferente, mas também ainda pior dentro da Câmara dos Deputados. Arthur Lira teve uma vitória completamente fácil, o que já era inclusive esperado. Ele, que foi o homem forte do Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados, foi eleito pelo Bolsonaro, foi extrema base bolsonarista, foi um candidato junto da base do Bolsonaro, se elegeu a reboque do Bolsonaro, mas que dentro da Câmara dos Deputados fica evidente que atua como agora um parlamentar da base petista. O Lira, inclusive, não esperou sequer ser impostado. Já no dia da posse ali, na data de ontem, já era o candidato do PT e, infelizmente, agora passa a atuar junto da base do Lula. Então nós temos o Pacheco e o Lira atuando com o Lula. Quem podia imaginar, né? Como eu disse diversas vezes, boa parte daquela base eleita com o Bolsonaro, tanto dentro do PL quanto dentro do PP, acabaria invariavelmente indo para a base do petista, o que está acontecendo nesse exato momento, e que dá contas de que o Lula vai ter uma certa tranquilidade no contato, na forma como ele dialoga, vamos dizer assim, para eu não acabar sendo processado, com o Congresso Nacional. O que nos resta é trabalhar a oposição. Afinal de contas, é dentro da oposição que a gente pode constituir a verdadeira resistência ao PT, a resistência aos arrombos autoritários do petista. Afinal, se nós imaginarmos que o Lula já conseguiu eleger o seu presidente da Câmara e o seu presidente do Senado, não é difícil imaginar que ele vai conseguir passar projetos dos mais arbitrários possíveis. E nesse sentido, não é apenas a nossa economia que é posta em risco, não. Os nossos valores enquanto brasileiros, enquanto patriotas, enquanto família, estão exatamente postos em risco neste momento por conta da base que o Lula começa a construir. Por muito via
orçamento secreto, via as dezenas de ministérios criados pelo petista, justamente para acomodar toda a sua base, criar um verdadeiro toma lá da cá e constituir ali a sua forma tradicional. E você sabe bem do que eu estou falando, porque é o governo do mensalão, do petrolão, a forma que eles têm de governar. E é essa forma que, infelizmente, vai imperar no Brasil nos próximos anos. E dentro desse cenário todo, quando a gente olha para dentro da Câmara dos Deputados, tem um cara lá que conseguiu o primeiro emprego dele, olha lá, Guilherme Boulos agora tem carteira assinada, por assim dizer. E vai logo sair de cara ganhando 40 mil reais por mês. Eu quero ver o quanto ele vai trabalhar, porque aparentemente o Boulos não está preocupado com a Câmara dos Deputados, não está preocupado com a sua atuação parlamentar. Ele que disse que ia combater o fascismo no Brasil. Olha lá, ele com seus jargões, aquele proselitismo de sempre da esquerda, na realidade está preocupado com aquele prédio que está ali do outro lado, com a Prefeitura de São Paulo. Ele que está em franca campanha para ser prefeito da nossa cidade. Mas como eu disse para um vereador petista ontem no Twitter, Boulos nunca será prefeito de São Paulo. E principalmente eu vou fazer tudo o que tiver na minha mão para evitar que esse sujeito coloque aquela bunda invasora na cadeira de prefeito de São Paulo. Nossa cidade, que já padeceu nas mãos da Erundina, não vai padecer nas mãos de Guilherme Boulos. Nossa cidade, que viu a péssima gestão do Haddad, não vai padecer nas mãos desse invasor de terras, que agora está recebendo salário na Câmara dos Deputados para fazer campanha para prefeito. E aí aquela patota toda de esquerdista vai ficar aplaudindo o sujeito como se fosse muito cool, ganhar para fazer uma coisa e fazer outra. É lastimável. E sabe o que também é lastimável? Essa foto aqui, ó, dá uma olhadinha, Eduardo Moreira. Ele que é ex-banqueiro, meu amigo. Eduardo Moreira, esse cara com o boné do MST, é ex-banqueiro. Influencer de finanças, de tutu, sabe? De dinheiro, mas que paga de socialista pra ficar ali com a galerinha cool, sabe? A Beautiful People. É lastimável, é um verdadeiro de um hipócrita. Mas o cara é diretor da Petrobras. Um cara com boné de invasor de terras, dirigindo uma estatal que é extremamente importante para o nosso país e para o capital brasileiro. Principalmente para a economia brasileira. Seja no setor de investimentos, mas também no setor petrolífero, nos custos como um todo. Afinal de contas, a gente sabe que o petróleo é o que carrega a inflação do país. E aí, o ponto mais engraçado desse sujeito é o seguinte: o petróleo não é mais nosso. A Petrobras virou uma empresa gringa. Afinal de contas, segundo ele, foram os gringos que saquearam a Petrobras. Só que ele esquece que quem roubou a Petrobras foi o Partido dos Trabalhadores, apoiado pela galera desse bonezinho do MST, que foi lá e roubou bilhões da Petrobras para botar em conta e para pagar campanha, para pagar propina e publicidade, um escambau. E que agora estão de volta à cena do crime, como disse o próprio Geraldo Alckmin. É lamentável, mas esse é o retrato do país. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.